Já traz informações também da zona mista pra gente, o Atlético aqui, que passou a adotar essa postura, né? Que já tinha sido adotada pelo Cruzeiro, dos jogadores concederem entrevistas somente depois do banho, da entrevista, né, coletiva do treinador. Talvez até pra galera ficar um pouquinho mais fria, um pouco mais tranquila, né, Edu? Porque a gente já escutou algumas vezes os jogadores, né, assim que saem do campo de jogo, concedendo entrevistas ali na zona mista, e acaba que fala uma coisa que a arbitragem pega no pé, toma uma suspensão por conta de alguma parada que é dita ali depois do jogo. Então o Atlético adota essa postura já tem algum tempo, talvez para esperar a turma esfriar a cuca, né, Edu? Esfria a cabeça em termos de declarações polêmicas. É ruim para a imprensa, né? Mas para o clube é muito bom porque o cara já está com a cabeça mais fria, já pensou no que tem que falar, já ouviu a palestra do treinador, já resenhou com os companheiros dentro do vestiário, e é bom pro repórter que vai entregar, que pega a turma mais cheirosinha, né, Rafa Leal? Pega a turma de banho tomado, tranquilo, mas assim, a gente fica no aguardo pela entrevista do Milito. Eu acho que nessa entrevista vai ter muito do jogo de hoje, vai ter muito do jogo de quarta-feira. A zona mista também, a entrevista com os atletas, muito do jogo de hoje e do jogo de quarta. E, como disse o Cláudio, né, o Milito, pela boa atuação de muitos jogadores, ele vai contar com os titulares descansados e ganha opções, né, cara, para mexer no time. Tivemos jogadores, por exemplo, como Lianco e Igor Gomes, que foram muito bem mesmo. O Fausto Vera, que teve mais uma grande atuação como primeiro volante, na ausência do Otávio, e o Batalha sendo o zagueiro do Milito, cara, é importante ter um jogador entregando, como o Fausto, nessa função de primeiro volante. E eu vou ser muito sincero, o Fux hoje não ter entrado, eu acho que é um indício dele começar mais uma vez. Fux, Batalha, Alonso e Arana. Mas pelo bom jogo que fez o Lianco, eu não sei. Acho que põe uma pulga atrás da orelha do Milito, é que o Fux joga como um lateral direito, né? Mas é um cara mais lento. Eu vejo no Lianco um pouco mais de velocidade. Em compensação, o Lianco é mais fio desencapado, né? Ele sempre está com aquele risco de tomar cartão. O Mariano fez um grande jogo e ele é da posição, mas a gente sabe da dificuldade em termos físicos, de intensidade e de velocidade do Mariano. Mas tecnicamente é um senhor lateral. Só que há muito tempo o futebol ele cobra muito mais do que a qualidade técnica. Então ficam essas pulgas atrás da orelha. Igor Gomes, cara, o jogo do Igor Gomes hoje contra o Bragantino foi melhor do que qualquer jogo do Bernard até aqui, com a camisa do Atlético. É outra pulga atrás da orelha do Milito. Eu até acredito que ele vá repetir o time que jogou no Maracanã. Mas são boas notícias. Lianco, o Igor Gomes, o Rubens, mais uma vez, é porque na cabeça do Milito, e não dá nem para dizer que ele esteja errado, o Rubens é o reserva do Arana. E disputar a posição com o Arana hoje é ruim para qualquer um. E a gente tem visto muito pouco do Rubens como meio-campista, né? Talvez jogando na do Bernard, ou se precisar na do Franco, a gente vê pouco. Não sei se o Milito testa isso no dia a dia, mas seria mais uma opção. E o Davidson com moral, cara. Num jogo que o Atlético precisa fazer gols, a depender do andamento da carruagem no meio de semana, você chega com o Davidson com moral lá em cima, com o Cadu fazendo gol, com o Hulk marcando o seu gol, com o Paulinho descansado. É muito bom. O Atlético chega num momento que a gente não via anteriormente. É um bom momento, o torcedor gritando "eu acredito" na arquibancada, indo embora feliz com uma vitória de 3-0. E, Rafa, o Atlético precisa do básico, quarta-feira, 1-0 para não ser eliminado, para pelo menos levar para os pênaltis. E um 2-0 que eu não acho nenhum absurdo, apesar de ser um placar que o Atlético não tem feito muitas vezes na temporada 2024, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, mas pela atuação de hoje, pelos jogadores decisivos que tem, pela qualidade do elenco e pelo moral elevado, quem sabe? É para o torcedor acreditar mesmo, comparecer aqui quarta-feira e jogar junto com o time na arquibancada. É aquela fase que o torcedor ele tem que pensar mais, né, Edu? No resultado, não na performance. Dar show, ver o time dando show. A gente já pôde perceber que o Atlético consegue fazer isso, conseguiu fazer, né, nos últimos anos, em alguns anos, em determinadas ocasiões. Só que agora acho que vale muito mais a pena o resultado
do que dar show. Claro que a galera quer ver gol de vôlei igual do Zarate contra o River lá em 2021. A galera quer gol de qualidade, aquele tapa igual do Ronaldinho Gaúcho contra o Arsenal de Sarandi no jogo aqui na Arena Independência. Mas a turma acho que tem que botar mais o pé no chão, pensar mais que é hora de pensar no resultado e não em show, né? É que sempre o resultado fica fresco na memória e não o desempenho. Sim. Se você falar de resultado e desempenho, show mesmo, a Copa do Brasil de 14 foi mais do que a Libertadores de 13. Pelas viradas, principalmente? Aquelas 2 vitórias de 4-1, o Atlético jogou muito bem, desempenho de altíssimo nível e resultado. Se você pega a Libertadores, você citou os jogos em que o Atlético, em termos de desempenho, foi bem, né? Os 4-1 contra o São Paulo, 5-2 contra o Arsenal de Sarandi, mas você pega a fase de grupos esse ano, o jogo contra o Caracas, sim, aqueles 3-0 do início contra o Peñarol, o Atlético foi muito bem nesses jogos. Verdade. Desempenho de alto nível. E aí teve brancos, né? Quedas de rendimento dentro do jogo contra o próprio Peñarol. Mas se você pegar desempenho na Libertadores de 13, olha o jogo do Atlético em Tijuana. Olha o jogo do Atlético em Rosário, em Assunção. Em Rosário era para o Atlético ter saído com 4-0 no lombo. E não seria exagero nenhum. Em Assunção, o Atlético jogou muito mal. Aí você traz para os jogos das viradas. O Atlético virou contra o Newell's no Independência, mas não fez um senhor jogo, não foi de encher os olhos. O jogo do Riascos e do Vitor, o Tijuana foi melhor que o Atlético naquele jogo, em Belo Horizonte. E contra o Olímpia, no Mineirão, o Atlético até fez um bom jogo. Mas quem não se esquece... Aliás, quem se esquece do escorregão do Tanque Ferreira, né? Nossa, mãe. Dos riscos que o Atlético correu naquela partida. Então, toda Copa, cara, você tem que conviver com risco, com desempenho, às vezes não tão bom, mas o resultado ele é o principal. Geralmente, quando você ganha uma Copa, o resultado, ele bateu lá em cima e o desempenho nem tanto. E nessa atual Copa Libertadores, o Atlético tem conquistado alguns bons resultados sem bons desempenhos, principalmente no mata-mata, contra o São Lourenço. O Atlético não teve um grande desempenho, achei um jogo equilibrado na Argentina, mas conseguiu um bom empate. Aqui em Belo Horizonte, o time argentino foi melhor e o Galo ganhou, é do futebol. Contra o São Paulo, achei que o Atlético fez jogos muito inteligentes, eficientes, eficazes e por isso passou diante do São Paulo. Contra o Fluminense lá, era um jogo, de novo, inteligente, sabendo jogar o jogo fora de casa. O Atlético não estava sofrendo nada na partida, só que no segundo tempo, na única chance do Fluminense, ele foi lá e fez o gol. É do futebol, como o Atlético contra o São Lourenço aqui. Das poucas chances que o Atlético teve, ele foi lá e ganhou por 1-0. Mas está em aberto. O Atlético voltou vivo, o resultado está em aberto, o Galo precisa ganhar do Fluminense e, Rafa, tem totais condições de bater o Fluminense. É jogar com um nível de concentração lá no alto, é o torcedor competir na arquibancada, gritar, é ser inteligente, vai ter que se expor em determinado momento porque tem que ganhar, mas é jogo de Copa. Se não der no desempenho, vai ter que ser no resultado.